Será que a sua vida é guiada pelo Espírito Santo de Deus? Para você que não me conhece, meu nome é Gabriel e eu levo a palavra de Deus através das minhas redes sociais. Se você já me conhece, é um prazer tê-lo aqui novamente. Que Deus continue abençoando a sua vida e o seu ministério. Romanos capítulo 8, versículo 14, a Bíblia diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. A pergunta que eu fiz no começo é: será que a sua vida ela é guiada pelo Espírito Santo de Deus? Gabriel, mas por que dessa pergunta? Entenda que a Bíblia, quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Romanos, ele deixa bem claro que só é filho de Deus aquele que é guiado pelo Espírito de Deus. Então, se você não for uma pessoa guiada pelo Espírito de Deus, logo você não é um filho de Deus. Mas vamos entender um pouco melhor sobre o que é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ser guiado pelo Espírito de Deus é obedecer à voz de Deus. Como assim, Gabriel? Obedecer à voz de Deus é abrir mão da sua vontade para viver a vontade de Deus. Talvez existem dois caminhos na sua frente e você quer ir para a direita, mas a vontade do Espírito de Deus é que você vá para a esquerda. Uma pessoa que é guiada pelo Espírito Santo de Deus abre mão da sua vontade, abre mão do seu desejo, abre mão daquilo que ela almeja para viver a vontade de Deus na sua vida. Nem todos obedecem essa voz. Por quê? Justamente pelo fato de que é necessário renunciar à sua vontade para viver a vontade de Deus. Isso é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Abrir mão daquilo que você quer fazer e viver aquilo que Deus quer para a sua vida. Isso é ser uma pessoa guiada pelo Espírito Santo de Deus. Só que existem alguns atributos de uma pessoa para que ela seja guiada pelo Espírito Santo de Deus. E dentre eles, eu quero entrar em um aqui com vocês, que é esse aqui, ó. Só pode ser guiado pelo Espírito Santo de Deus aquele que é sensível à voz de Deus. Gabriel, mas como assim? Para ser guiado pelo Espírito Santo de Deus é necessário ser sensível à voz dele, ao ponto de ser humilde e obediente. Muitas vezes abrir mão do ego que eu e você temos no nosso coração. Ser sensível à voz de Deus é muitas das vezes ter que pedir perdão para alguém ao qual magoou você e você não fez nada para aquela pessoa. Por quê? Porque a vontade de Deus é que os irmãos vivam em união. Então é necessário muitas das vezes que você abra mão do seu orgulho, que você abra mão da sua razão, que você abra mão do seu ego, para que a vontade de Deus se estabeleça na sua vida. Entenda que existem pessoas em nossos dias que são fracas e não conseguem compreender o mundo espiritual. E muitas das vezes elas magoam aqueles que são fortes, aqueles que buscam, aqueles que oram. E talvez aquela pessoa que busca, que ora, no momento vai pensar: mas meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Por que tem que ser assim? Eu oro, eu busco, aquela pessoa mal ora. Muitas das vezes você vê que não tem aquela intimidade. Muitas das vezes você vê que a pessoa é afastada da presença de Deus. E Deus cobra de você, para você pedir perdão, para você se reconciliar. O que é isso? É ser sensível à voz de Deus ao ponto de entender que muitas vezes você vai ter que abrir mão da sua razão. Você vai ter que abrir mão daquilo que você acha que está certo para você, mas que aos olhos de Deus, mas que na vontade de Deus é ao contrário, vai na contramão de tudo aquilo que você pensa. Só pode ser guiado pelo Espírito Santo de Deus se você for sensível ao ponto de entender que na sua vida existem altos e baixos. Como assim? Vai ter dias que Deus vai colocar você para se sentar no meio de príncipes. Vai ter dia que Deus vai colocar você dentro de palácios. Vai ter dia que você vai comer do bom e do melhor. Mas vai ter dia que você vai ter que passar por alguma prova. Vai ter dia que você vai ter que entrar em algum lugar onde você nunca quis entrar. Vai ter dia que você vai ter que passar por um processo que você não queria ter que passar. Você vai ter que ir em algum lugar onde você não queria ter que ir. Então, ser sensível à voz de Deus, quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus, é sensível ao ponto de entender, obedecer e ser humilde e crer que a vontade de Deus é a melhor para a vida
dessa pessoa. Uma pessoa guiada pelo Espírito Santo de Deus se desvia do mal. Como assim, Gabriel? Uma pessoa guiada pelo Espírito Santo de Deus não está no meio de briga, não está no meio de intriga. Se vir alguém lá da congregação onde você congrega falar mal de outra alguém que também congrega na congregação, uma pessoa que é guiada pelo Espírito Santo de Deus não vai dar ouvidos a falatório. Uma pessoa guiada pelo Espírito Santo de Deus não vai se abter à fala e continuar falando em cima daquilo que já foi falado. Ela vai cortar aquele mal pela raiz, porque sabe que o Espírito de Deus não se agrada de fofoca, não se agrada de briga, não se agrada de intrigas e não se agrada de falatórios aonde um irmão fica falando do outro. O Espírito de Deus não se agrada. Então uma pessoa que é guiada pelo Espírito Santo de Deus, ela entende que precisa se desviar do caminho do mal. Uma pessoa guiada pelo Espírito Santo de Deus também precisa passar pelo deserto. Prova na Bíblia, Gabriel. Lucas capítulo 4, versículo 1. A Bíblia diz que o Espírito de Deus conduziu Jesus ao deserto para que ele fosse tentado. Aqui então entramos em um ponto onde muitas das vezes é delicado de tocar, porque uma pessoa que é guiada pelo Espírito de Deus também é levada ao deserto. Uma pessoa guiada pelo Espírito Santo de Deus também precisa passar por processo. Uma pessoa guiada pelo Espírito Santo de Deus é colocada muitas das vezes aonde não existe pão, aonde não existe água, aonde não existe mantimento. Para quê? Para morrer, Gabriel? Não. Se você ler Lucas capítulo de número 4, você vai ver que o inimigo se apresenta para Jesus. Mas é no deserto aonde Jesus, a carne de Jesus está fraca, que Jesus vence o inimigo. Então, deserto, quando Deus leva alguém para o deserto, não é para matar esse alguém no deserto, não. É para que no deserto o inimigo seja atropelado pelo poder de Deus que existe na vida desse alguém. Se você está passando por um deserto, por um momento difícil, saiba que muitas das vezes você até se questiona: Deus, por que eu tenho que viver isso? Mas saiba que é Deus mostrando para você que quando você não conseguir caminhar mais, Ele te toma nos seus braços e, se preciso for, Ele te leva no colo para que você enfrente esse deserto e passe por esse momento difícil. Então não leve, meu irmão, muitas das vezes o deserto que Deus permite que você esteja para um lado ruim. Não coloque Deus contra a parede dizendo que Deus não te vê, que Deus não te ouve, porque talvez o deserto que você está vivendo é Deus trabalhando na tua vida para que você seja alguém melhor, suba um nível a mais, tenha mais intimidade com Ele e assim sucessivamente. Uma pessoa guiada pelo Espírito Santo de Deus tem seu nome escrito no livro da vida. É bem provável que muitas das vezes, pelo fato de ser um cristão, você já tenha sido motivo de chacota. Alguém já tenha dado risada de você. Ou talvez você vive passando por processos de deserto, processos difíceis. Talvez alguém até chamou você de ignorante por se desviar das brigas e intrigas que muitas das vezes queriam que você fizesse parte. Muitas das vezes alguém te questiona pelo fato de você ser sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Mas uma coisa eu lhe digo e afirmo com toda certeza nesse vídeo: que todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus e segue esses 4 pontos que falei com vocês aqui nesse vídeo, tem o seu nome escrito no livro da vida e um lugar preparado com Deus no reino dos céus. Então, meu querido e amado irmão, se você está ainda nesse vídeo comigo, saiba que se você colocar em prática e for uma pessoa guiada pelo Espírito Santo de Deus, existe uma coroa no céu que aguarda por você. Existe um lugarzinho no céu preparado pelo Espírito de Deus que aguarda você. Muitas das vezes nós não entendemos os processos que Deus nos permite passar. Mas saiba que dentro de cada processo existe um propósito e só vive o propósito aquele que suporta o processo. Deus tem um céu de glória preparado para a sua vida. Seja guiado pelo Espírito Santo. Aceite que o Espírito Santo guie você e espere para morar com aquele que tudo pode no céu de glória e nas mansões celestiais.
Não esquece de dar o like. Se você não me segue no Instagram, já vai lá no meu Instagram também, no TikTok, Kawaii. Todos os dias temos uma palavra de Deus para a sua vida. Que Deus abençoe cada um de vocês. Essa foi a reflexão de hoje. Eu fico muito feliz por ter você aqui comigo e que Deus te abençoe.